Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nesta oportunidade, ainda seguimos com o livro de Números. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, para juntos lermos algumas passagens que usaremos como base para o estudo. E importante também pedirmos que Deus nos oriente neste momento. E eu convido você a fazer isso comigo. Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu abençoes cada pessoa que nos acompanha. Queremos te pedir também que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocá-lo em prática em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então na leitura de Números. Eu selecionei aqui, são 3 partes, 3 passagens. Números no capítulo 22, leremos inicialmente do verso 1 ao verso 8, depois do verso 12 ao 15 e, por último, do verso 18 a 20. Então, Números, capítulo 22, verso 1, nós lemos o seguinte: Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso, o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Venha agora e, por favor, amaldiçoe esse povo, pois eles são mais numerosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los. Abençoar, digo ainda, porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas foram levando consigo o dinheiro para pagar os encantamentos. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Fiquem aqui esta noite e lhes trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os chefes dos moabitas ficaram com Balaão. Primeiro trecho, então, que nós lemos. O segundo é do verso 12 ao verso 15. Verso 12 ao verso 15, nós lemos assim: Então Deus disse a Balaão: Não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: Voltem para a sua terra, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Então os chefes dos moabitas se levantaram, foram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. De novo, Balaque enviou chefes em maior número e mais honrados do que os primeiros. E no trecho entre 18 a 20, nós lemos o seguinte: Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora peço que fiquem aqui também esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. De noite, o Senhor veio a Balaão e lhe disse: Como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. A primeira geração do Êxodo, aquela que saíra do Egito e que havia peregrinado no deserto por 40 anos, essa geração ela vai perecer no deserto, porque é por conta de vários dos episódios que nós até relatamos e estudamos no estudo anterior. O que vai surgir é uma segunda geração formada pelos filhos dessa primeira geração. Então é essa segunda geração é que está presente nesse momento em que nós estamos iniciando esse estudo.
E essa segunda geração é que vai seguir até, desde esse capítulo que nós estamos estudando, de Números 22, até o final, até eles entrarem na Terra Prometida, é essa segunda geração que é vamos dizer, o personagem principal em termos de grupo desse estudo sobre Números. Os capítulos finais de Números descrevem a parte final da jornada do povo de Israel. Nessa ocasião, os israelitas começam a ser preparados para definitivamente entrarem na Terra Prometida. Os soldados e o povo em geral, eles são contados e todos seguem se deslocando ainda por fora da Terra de Canaã, em direção à Terra de Canaã. A aproximação deles intimida os diversos povos que habitavam aquele lugar. O plano dos israelitas era chegar até as campinas de Moabe e acampar nesse lugar. Eles precisavam preparar suas forças militares para a entrada final na terra. Para chegar a Moabe, o caminho mais direto seria passar pela terra dos Edomitas. Para isso, Moisés pede direito de passagem ao rei de Edom. Mas o rei não autoriza, obrigando os israelitas a darem uma grande volta e novamente se afastarem de sua rota original. Ao longo dessa parte final do caminho, ocorrem diversas ações hostis contra os israelitas. Foram ações promovidas pelos povos da região, incluindo combates armados. Essas narrativas mostram Israel como uma ameaça para aqueles que estavam no caminho dos israelitas rumo à Terra Prometida. O fato é que, à medida que eles avançam, os relatos que chegavam aos povos da região era que toda resistência que até então havia sido oferecida aos israelitas, essa resistência havia simplesmente sucumbido. O povo seguia rumo norte pelo lado leste do Mar Morto ou o lado leste do Rio Jordão, que hoje é exatamente a Jordânia. O acampamento seria montado perto do rio Jordão, em frente a Jericó, que ficava do outro lado do rio, a cerca de 8 quilômetros. Os israelitas deveriam acampar nesse lugar e, posteriormente, no devido tempo, cruzar o rio Jordão para então entrar na Terra Prometida. Mas essa travessia só ocorreria depois, sob a liderança de Josué, que substituiria a liderança de Moisés. Quando eles atravessassem o rio, finalmente estariam entrando na Terra Prometida. No próximo quadro, nós vemos que o texto de Números 22 afirma que Balaque, que era rei dos Moabitas, se sentia grandemente ameaçado com a aproximação dos israelitas. Havia pelo menos dois possíveis motivos para isso. O primeiro, talvez o mais óbvio, era de natureza militar. O segundo motivo, porém, era de natureza econômica. Apesar das circunstâncias, provavelmente a questão militar não era exatamente a maior preocupação de Balaque. Ter a ameaça militar em segundo plano talvez tivesse como justificativa o fato dos moabitas serem aparentados dos israelitas. Eles eram descendentes de Ló, que era sobrinho, que havia sido sobrinho de Abraão. Por conta disso, por conta deles serem aparentados, Deus, inclusive, já havia dado instruções para que os israelitas não guerreassem contra os moabitas. É certo, porém, que Balaque não era um rei que andava segundo os caminhos do Senhor. Não sabemos o quanto o Balaque conhecia ou ignorava essas instruções de não haver guerra entre os povos. Mesmo assim, o texto bíblico, inicialmente, não mostra os moabitas preocupados com a ameaça de uma possível guerra com Israel. Por que então eles se sentiam preocupados? Por que então eles se sentiam ameaçados? A preocupação deles era com o impacto da presença dos israelitas na terra de Moabe. Era muita gente. Isso afetaria o consumo dos recursos naturais da terra. E isso é que estava preocupando e amedrontando o rei de Moabe.
Lá em Números 22:4, que nós lemos, mostra com clareza essa preocupação dos moabitas, quando eles falam que seria como o boi que lambe toda a relva, tudo que tem em volta dele, ou seja, eles estavam preocupados que a presença dos israelitas iriam consumir todos os recursos, os alimentos, a água, iria ser um impacto muito grande na sociedade deles. Moabe, interessante observar, os moabitas eles não atacaram Israel enquanto o povo de Deus se movia para o norte ao longo da fronteira oriental de Moabe. Na realidade, alguns dos moabitas até já haviam vendido pão e água para os israelitas. Isso aparece lá em Deuteronômio, no capítulo 2. No próximo quadro, nós temos uma pergunta. Qual era a estratégia de Balaque contra o povo de Israel? Os moabitas esperavam que alguns dos seus vizinhos pudessem neutralizar Israel. Moabitas, não gostavam dos israelitas, mesmo sendo aparentados, havia alguma coisa entre eles lá. Naquelas circunstâncias, os moabitas contavam que alguns daqueles povos, seus vizinhos, pudessem acabar com os invasores antes deles, moabitas, terem que se envolver naquela situação toda. As vitórias recentes de Israel, em especial contra os dois poderosos reis amorreus, que é relatado nesse capítulo de Números 21, anterior ao que nós lemos, encheram Balaque de medo. Como os vizinhos não resolvem o problema, Balaque, então, começa a desenvolver sua própria estratégia. A estratégia dele pretendia levar em conta duas coisas: usar magias e compor uma aliança com os midianitas. Bom, compor aliança com os midianitas dá para nós entendermos, mas magia, como que a gente pode entender esse tema? Naqueles tempos, acreditava-se que um inimigo poderia ser combatido de duas maneiras: ou por meio de armas, ou por meio de encantamentos, e, se possível, por meio de uma combinação de ambas as coisas. Os encantamentos baseavam-se no conceito de que os deuses eram os deuses da terra. Cada povo tinha o seu deus, tinha a sua terra e tinha o seu deus restrito àquela terra. Com isso, um povo e a sua divindade formavam uma unidade, formavam um conjunto. E a guerra entre os povos significava que os deuses de cada povo ou de cada terra tomavam parte na guerra. Na realidade, os deuses lutavam entre si. Então, era o deus da terra de um povo que estava lutando contra a terra de outro povo, e os soldados de cada deus, por seu lado, estavam combatendo entre si. A estratégia dos encantamentos, portanto, era procurar conter a divindade do inimigo. Segundo o pensamento militar da época, essa contenção da divindade poderia ocorrer por meio de vários tipos de magia. Se a divindade fosse contida, o exército oponente ficaria enfraquecido ou até mesmo se desmobilizaria. Essa estratégia leva Balaque a contratar um adivinho de nome Balaão, que é o que nós lemos. O objetivo era conseguir que Balaão amaldiçoasse Israel ou mesmo convencesse Javé a fazê-lo. Se bem sucedida, a estratégia afastaria os israelitas da terra de Moabe. Balaão morava em uma cidade, como nós lemos, chamada Petor. Essa cidade ficava na Mesopotâmia, bastante longe, a mais de 1.200 quilômetros de distância. E o tempo para percorrer entre Petor e Moabe era de 20 a 25 dias. Era bastante longe. Balaque manda, então, uma comitiva para trazer Balaão para Moabe, oferecendo-lhe pagamento pelo serviço de amaldiçoar os israelitas. No próximo quadro, nós vemos mais algumas informações sobre Balaão, que era um falso profeta que vai ser utilizado por Deus. Balaão, o adivinho, era um tipo de profeta, mas ele não era um profeta de Javé. Mesmo não sendo um profeta de Deus, ele assume um papel relevante nessa narrativa. Ele passa a ser usado pelo Senhor dentro dos propósitos de Deus de favorecer e de guiar o povo de Israel. Isso nos mostra um fato interessante, que é possível Deus se revelar e abençoar seu povo até mesmo usando um
pagão. Deus, no início, não queria que Balaão fosse com a comitiva moabita. Com a insistência tanto dos moabitas quanto a insistência de Balaão, Deus permite a ida de Balaão a Moabe, apesar de Deus não ter concordado, não era da vontade dele que isso acontecesse. Balaão seria uma fraude ou ele realmente tinha algum poder? Se não tinha poder, por que então Deus o proibiu de amaldiçoar Israel? Entre os deuses que Balaão conhecia, Javé era um deles. Balaão, contudo, não andava nos caminhos do Senhor. O curioso é que Balaão só concorda em aceitar o convite de Balaque para amaldiçoar os israelitas após pedir orientação a Javé. Note que Javé era o Deus dos israelitas, o povo que Balaão, em tese, teria que amaldiçoar. Então é um jogo que o próprio Balaão procura alguma resposta de Javé para poder responder o que ele iria fazer. Javé diz a Balaão não só para não amaldiçoar os israelitas, mas ao contrário, diz para que Balaão os abençoe. O curioso é que Deus usou Balaão para pregar várias verdades, incluindo proclamar a vinda do Messias. Isso vai aparecer lá no capítulo 24 de Números. Balaão foi impedido de amaldiçoar Israel, mas posteriormente, como não era realmente um profeta de Deus, acabou por agir contra os israelitas. Ele instruiu os moabitas a levarem os homens de Israel a cultuarem Baal em seus ritos imorais, fato que acabou por levar Deus a punir Israel. Balaão tem sido um problema para os estudiosos da Bíblia. De um lado, ele parece ter sido um pagão, mas, por outro, há indícios de que ele pode ter sido um crente em Javé. Alguns comentaristas acreditam que ele era um falso profeta adorador de ídolos, a quem Deus obrigou a abençoar Israel contra a vontade dele, contra a própria vontade de Balaão. Outros comentaristas sustentam que Balaão era um verdadeiro profeta de Javé que simplesmente caiu diante das tentações e da ambição do dinheiro. O Antigo Testamento nunca chama Balaão de profeta ou de vidente, mas sim o chama de adivinho. E esse título nunca descreve os verdadeiros profetas de Javé nas demais partes da Bíblia. Adivinhação era algo proibido em Israel, e fazer adivinhações era um sinal revelador de um falso profeta. Balaão costumava fazer adivinhações e ele fazia isso para poder tentar ver o futuro. Como entender Balaão se referindo a Javé como meu Deus, conforme nós lemos lá em Números 22:18? É possível que ele tenha afirmado ser alguém que agia para o Deus de Israel, da mesma maneira que ele agia para os demais deuses pagãos. Muito bem, quer que Balaão fosse um verdadeiro crente ou não, seu amor pelo dinheiro o colocou em uma situação destruidora. Ele serviu a Javé, mas também queria a recompensa de Balaque. Essa característica explica a instabilidade do seu caráter, o que torna Balaão uma pessoa difícil de ser classificada. A importância dele no relato de Números é medida pela quantidade de texto que nós encontramos nesse livro. Moisés despendeu uma quantidade razoável de texto falando sobre esses episódios de Balaão, e que vai, inclusive, desse capítulo 22 até o capítulo 25 de Números. No próximo quadro, nós consideramos aqui um rápido comentário sobre os caminhos tortos de quem se afasta de Deus. Balaão se envolveu em uma causa por dinheiro e não por um ideal. E ainda por cima, ele se envolveu em uma causa que não era uma causa dele. Ele estava sendo chamado para se envolver com a pessoa errada. Foi incumbido em amaldiçoar aqueles que Deus havia abençoado. Isso fez Balaão atravessar o caminho de Deus. Ao fazer isso, Balaão descobriu que Deus era seu adversário. Deus foi até misericordioso com ele, dando-lhe algumas oportunidades. Aliás, Deus sempre nos dá oportunidades.
Balaão e Balaque tiveram várias oportunidades de seguir pelos caminhos do Senhor. Por conta de suas decisões erradas, eles encontraram a morte trágica, porque eles não entraram, não seguiram, se recusaram a seguir os caminhos do Senhor. E isso os levou a essa morte trágica em situações de guerra, conforme nós vemos no relato lá de Números 31. Ambos morreram em combate em situações de guerra. O que Balaão queria realmente era prestígio, poder e dinheiro. E isso tudo às custas de qualquer coisa, como, aliás, muita gente faz em nossos dias. O que importava para ele era apenas seus objetivos pessoais, nada mais. No próximo quadro, vemos um outro aspecto interessante do nosso estudo, que é o erro de tentar manipular Deus. Balaão era famoso por manipular os deuses pagãos. Ele servia esses deuses e os manipulava. Mas ele aprendeu que com Javé a coisa era diferente. Há cristãos hoje que tentam manipular Deus de alguma forma. Por exemplo, tentando convencê-lo de que é mais importante a pessoa ser feliz do que ter compromissos com Deus. Ou, dizendo de outra maneira, esses cristãos acham que a satisfação pessoal e a busca do prazer são mais importantes do que fazer a vontade de Deus. Algumas vezes sabemos até que o que estamos buscando está em violação com sua palavra, mas ainda assim tentamos nos convencer de que o que queremos é justificável. Era o que Balaão fazia. Outra maneira de tentar manipular Deus é quando a pessoa tenta usar dízimos e ofertas e boas ações como moeda de troca para receber bênçãos de Deus. O que se deve buscar não é tentar fazer Deus vir para nos servir, como Balaão fez. O certo é nós nos colocarmos à disposição do Senhor para servi-lo. Um erro fatal de Balaão foi que ele não levou em conta as diferenças enormes que existiam entre o único Deus verdadeiro, Javé, o Deus de Israel, e os deuses das nações pagãs. Balaão era hábil na manipulação dos deuses, mas não percebeu que Javé era quem o estava utilizando. Se ele tivesse aceitado a vontade de Deus para ele, certamente teria sido vitorioso. É relativamente fácil ver os caminhos tortos de Balaão. Mesmo assim, muitos cristãos procuram usar Deus ao invés de servi-lo. Há cristãos que têm outros deuses, isto é, outros deuses são qualquer coisa que nós colocamos eventualmente no lugar de Deus. Os deuses pagãos podiam ser manipulados e usados porque eram criados pelas pessoas. Mas o Deus a quem servimos não pode ser nem criado e nem ser manipulado, simplesmente porque Deus existe independente de nós. Hoje, há muita gente que continua criando seus deuses pessoais, colocando coisas no lugar de Deus. Por exemplo, dinheiro, talvez tipos diferentes de paixões, tipos de compromissos. Essas coisas ficam tão importantes para a pessoa que elas acabam tomando o lugar de Deus. E isso é idolatria. E é um problema muito sério. No próximo e último quadro, nós vemos algumas conclusões que nós aqui resumimos em 3 conclusões principais. Das diversas aplicações, extraímos aqui 3 para a nossa reflexão. A primeira aplicação tem a ver com caminhos certos ou caminhos errados. Em termos de caminhos certos ou caminhos errados, ou ainda referente a atalhos na vida espiritual, não há nada mais importante do que estar no caminho certo. E nada mais perigoso do que estar no caminho errado. Tanto Balaque, rei dos Moabitas, como Balaão, o adivinho, o falso profeta, tiveram várias oportunidades de andar nos caminhos do Senhor. Mas, como nós vimos, eles sempre se recusaram a fazer isso. A segunda aplicação é que Balaque, o rei moabita, perdeu bênçãos por não fazer o que era certo. Ele começou por levar em conta mais os fatores econômicos do que qualquer outra coisa.
Ele, em princípio, não seria atacado militarmente, por ser aparentado com os israelitas. Mas ele parece que ignorava isso, ou porque não conhecia, ou porque simplesmente conhecia, mas ignorava. Outra coisa que Balaão não considerou é que muitas vezes bênçãos são simplesmente postergadas ou perdidas por conta de alguém se afastar de Deus ou por ignorá-lo. Isso leva a pessoa a procurar atalhos, e, via de regra, atalhos são contrários à vontade do Senhor, levando a pessoa a fracassar. Foi o que aconteceu com Balaque. Terceira e última aplicação. Muitos buscam a vontade de Deus, mas só querem fazer aquilo que lhes convém. Algumas pessoas buscam a vontade de Deus, mas não obtêm sucesso, porque em suas orações já definem que não vão fazer certas coisas. Se uma pessoa entra em uma oração pedindo algo a Deus, mas de início coloca condições do tipo faço qualquer coisa, menos isso, menos aquilo, certamente Deus nem sequer vai responder esse tipo de oração. Balaão insistia em perguntar certas coisas a Javé, como se estivesse buscando a vontade de Deus. Mas Javé já havia lhe dito para ele não ir com os moabitas e nem amaldiçoar os israelitas. Mas talvez Balaão estivesse esperando uma resposta diferente de Deus, algo que o ajudasse a ganhar o dinheiro prometido por Balaque. E por isso Balaão acabou fazendo apenas parte da vontade de Deus para ele. Em Números 22, 28, nós vemos que Balaão se mantém teimoso e por isso Deus faz a jumenta dele falar para que ele entendesse que não deveria se opor a Deus. Minha oração é que você não seja teimoso e sempre despreze os atalhos, sejam eles em sua vida profissional, sua vida pessoal ou sua vida espiritual. E que possa sempre optar pelo caminho da presença real de Deus em sua vida, trazendo-lhe com isso vitórias em seu dia a dia. Ficamos hoje por aqui. Se você gostou desse estudo, fale dele para os seus amigos, mande para ele o link para que esse seu amigo ou sua amiga possa ver este estudo, acompanhar esse estudo, como você também acompanhou. No próximo quadro, você pode ver os demais estudos, ou melhor, o panorama de toda essa série sobre o livro de Pentateuco que nós estamos desenvolvendo durante esse trimestre. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade.